Olá, seja muito bem-vindo à série Notas Literárias e hoje nós vamos discutir, vamos refletir, claro, sem nenhuma pretensão de refleti-la e discuti-la profundamente, mas de maneira panorâmica e na medida do possível mais problematizada possível, a obra de Uma Confissão de Tolstói. O meu primeiro contato, e até agora último, com as obras de Tolstói foi essa de Uma Confissão de Tolstói, que é uma autobiografia do autor, no qual ele conta a sua peregrinação na busca pelo sentido da vida. Eu estava à procura de um outro autor, que é o Dostoiévski, no qual eu gosto das obras de Dostoiévski, e encontrei o Tolstói. Fiquei curioso, li e achei interessante, por isso estou compartilhando. Pois bem, já falando da obra em si, é Uma Confissão de Tolstói, é uma autobiografia onde o autor busca registrar a sua peregrinação pelo sentido da vida. Tolstói, em busca do sentido da vida, em descobrir qual o sentido de viver, qual o sentido das suas realizações, qual o sentido dos seus progressos, das suas conquistas humanas, Tolstói passa pela religião. A sua primeira busca de sentido é na religião, depois ele passa pela razão, pela filosofia e depois pelos prazeres da vida, no qual inclui famílias e por aí vai. Então ele faz a sua consideração de onde está o sentido da vida. Então assim, Tolstói ele é de uma família muito religiosa, da Igreja Ortodoxa Russa. Então ele nasce num berço cristão e ele é educado pela tradição cristã. Então Tolstói, a princípio, ele participa da ceia, ele é batizado, ele jejua, ele reza. Contudo, Tolstói começa a perder o sentido de tudo isso. Vale destacar que, na verdade, ele ainda retrata que ele nunca conseguiu ter uma experiência em si, ele, pessoal, com a sua fé. O único encontro que ele teve com a sua fé foi através do que os adultos diziam, do que era ensinado a ele. Mas ele em si nunca conseguiu ter ele mesmo uma experiência com Deus, uma experiência com o sagrado, nessa época de sua vida. Pelo contrário. E, sobretudo, além de tudo isso, para Tolstói, a maneira como os adultos, aqueles que o ensinavam, o próprio sacerdócio, a maneira como essas pessoas desenvolviam e aplicavam a sua fé, para Tolstói, destoava da realidade da vida das pessoas e também da realidade da natureza de Cristo, da natureza da religião. E um exemplo disso é quando Tolstói critica os cismas religiosos, ele critica a luxúria que os sacerdotes usufruíam às custas da exploração camponesa. Então esses são os primeiros questionamentos que Tolstói faz na busca da vida, na busca pelo sentido da vida na religião. Porque para ele, essas pessoas da religião, principalmente o sacerdócio, porque Tolstói é de uma família rica, esse sacerdócio, ele está buscando o sentido da vida, ele está usufruindo dos prazeres da vida através da exploração camponesa. Portanto, para Tolstói, isso é um questionamento a se fazer. E esse é o questionamento que ele faz. Então, na sua peregrinação, Tolstói abandona a fé. É quando ele está já na universidade, abandona a fé. E ele busca, então, um sentido da sua vida na filosofia, na razão. E na razão, a razão ela proporciona a ele luxúria. Ele se torna um autor muito famoso, um escritor muito famoso, então proporciona a ele também muita fama, bebedice, orgias. Então, esse é o segundo lugar onde Tolstói busca o sentido da sua vida. Olha o questionamento desse autor. Nós ensinamos aquilo que nem nós sabemos exatamente o que estamos ensinando, tendo em vista que a sociedade parece que está em regresso. Ao invés de ela progredir, ela está regredindo. Então, quais são as indagações dele nessa sua perspectiva? A pena de morte continua. A exploração da classe mais pobre
continua. O ser humano continua fazendo guerras. Os religiosos continuam a fazer guerras entre si. Então, onde está o progresso da sociedade? O que estamos ensinando de fato? O que está sendo ensinado? Que moral é essa que está sendo passada a essa sociedade? Então, é outro questionamento que Tolstói faz à sociedade e a si mesmo. Então, assim, grosso modo, Tolstói ele é muito representativo, ele representa muito o ser humano, digamos que pós-moderno, principalmente, nessa dualidade entre fé e razão, nessa dualidade entre o ser e o não ser, né, que é a existência e a não existência, a vida e a morte, o ter e o não ter. Então, é essa tensão que Tolstói está vivendo, sabe? A complexidade humana, cheio de desejos, cheios de indagações pessoais, o abandono de Deus, mas ao mesmo tempo a não negação de Deus. Então Tolstói está no meio disso tudo. Então, se essas pessoas da classe mais rica encontram o sentido da vida nesses prazeres, através da exploração do outro, e nunca se satisfaz, o único futuro dessa sociedade é a morte. E essa é a única conclusão até então que Tolstói encontra. Qual o sentido da vida? A morte. O outro prazer que ele pode ter na vida foi cuidar da sua família. Ele se casa, ele tem filhos, mas ele também não encontra prazer nessa estrutura. Ou melhor, é um prazer, mas quando ela é satisfeita, é como se o ser voltasse a ser vazio. É aquela ideia de Schopenhauer, né? O ser só é ser através daquilo que ele busca. Quando ele alcança aquilo e ele usufrui, então ele precisa buscar um outro sentido, um outro prazer maior do que aquilo. Portanto, o ser humano nunca vai se satisfazer. Portanto, o ser humano está fadado somente ao sofrimento, à dor e à morte. É como, acho que uma boa figura para isso, é como aquele hamster que fica correndo dentro da jaula, naquela roda gigante, né? Aquela roda gigante. Ele nunca vai chegar. Vai ser como ficar correndo ali de maneira eterna. Então, Tolstói ele é muito influenciado pela filosofia de Schopenhauer, com essa ideia. Então, qual é o sentido que Tolstói encontra? A morte. A morte. Mas ele se chama de covarde, porque ele não tem coragem para isso. Então, para ele, tirar a própria vida seria um ato de coragem. Então, ele conta um conto oriental, que é um dos mais conhecidos, né, dentro dessa biografia que mais se diz sobre Tolstói, que ele diz que há uma pessoa, um viajante, que é ferido no meio da sua viagem por um animal feroz, e para se salvar do animal feroz, a pessoa se joga dentro de um poço. E quando ela se joga dentro de um poço, no fundo do poço tem um dragão de boca aberta, prestes a matar a pessoa, a comer. Mas vendo o dragão, a pessoa se agarra a um galho. E com o decorrer do tempo, a pessoa começa a ficar cansada. Então, quando ela está segurando, ela olha um rato, um preto e um branco. O rato simboliza o tempo, o dia e a noite que vão corroendo aquele galho. E quando ele olha do outro lado, já vendo os ratos corroendo o galho, ele percebe um outro galho. E desse outro galho dentro do poço, brota gotas de mel. E aquilo gera para ele satisfação, aquilo é a alegria da vida. Então, enquanto o tempo passa e ele segura o galho, e os ratos corroem o galho, ele lambe o mel. Ele tem um prazer, só que é momentâneo. Então, quando aquele prazer do mel se acaba, ele percebe, então, os ratos, o tempo, o dia e a noite, corroendo o galho. Então, assim, embora o mel ofereça uma alegria momentânea,
Segurar o galho para não morrer é extremamente doloroso. É uma questão de tempo que os ratos corroam o galho e ele cai ao precipício e chega ao fundo do poço onde está o dragão e o devora. Esse viajante pode representar tipos de pessoas. A primeira é a ignorância. Ela ignora o dragão e fica entretida lá, lambendo o mel. A segunda é a epicurista. É aquela pessoa que, sabendo dos sofrimentos da vida, então ela vai gozar de todos os prazeres da vida, de todos os prazeres da sua carne, de maneira sem precedentes, porque a vida é só uma. E para Tolstói, esses é onde os ricos mais se encaixam, né? Os ricos da sua época mais se encaixam. Por quê? Porque eles têm como usufruir dos prazeres da vida, dos melhores prazeres da vida. Eles têm como, porque a riqueza proporciona isso a eles. Porque para Tolstói, né, os ricos têm mais possibilidades de gostos do que de desgostos. Portanto, eles são as pessoas que mais têm a possibilidade de ser essas pessoas que se encaixam nessa perspectiva. É uma classe de pessoa epicurista que represente aquele viajante. E aquela máxima de Salomão, coma e beba e aproveite com a sua esposa, para Tolstói, aquilo não vai servir para todo mundo. Não é todo mundo que vai poder ter 1000 mulheres. Para essas 1000 mulheres, há 1000 homens que estão ficando sem nenhuma mulher e sem nenhum palácio. E o terceiro grupo é a da força e da energia. São as pessoas que entenderam que a vida é crueldade, é absurda e dão cabo dela. Então ele diz que são os corajosos. São os inteligentes que descobriram o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? A dor e o sofrimento. E além desses, ainda tem aquele grupo que ele chama de que são os fracos, que enxergaram o absurdo e a crueldade da vida, mas não dão fim a ela. É como se eles estivessem arrastando a vida pela barriga. Então, nisso, ele descreve também um outro conto indiano. Ele diz o seguinte, olha, existia um príncipe indiano. Os súditos desse príncipe esconderam do príncipe a velhice, as doenças e a morte. Só que, com o passar do tempo, ele se depara com um velho. Está passando na rua, vai passear e se depara com um velho. E curioso, ele pergunta o que havia acontecido com aquele homem. Então, aí ele diz que aquele é o futuro de todo ser humano. Que todos os seres humanos, se não morrerem antes, é claro, vão ficar velhos, inclusive o príncipe. O príncipe então fica reflexivo, volta para casa, encontra consolo e volta para passear novamente. Quando ele volta para passear, ele se depara com outro tipo de pessoa. Então ele vê uma pessoa doente. Então, da mesma maneira com o primeiro, ele quer saber o que houve com aquela pessoa que ele nunca tinha visto. Então é dito a ele, olha, essa pessoa está doente, ela está debilitada. E todas as pessoas, todo ser humano, estão passivos a ficar igual a essa pessoa doente. Então, muito triste, muito reflexivo, o príncipe volta para o seu quarto. E quando ele encontra consolo, ele volta para a rua de novo. E quando ele volta para a rua, ele vê uma cerimônia fúnebre. Então, ele descobre que ali era uma pessoa morta. E mais uma vez ele fica indagado. Então, quando é dito para ele, olha, essa é uma cerimônia fúnebre. Todos nós um dia vamos morrer, vamos virar pó, vamos cheirar mal, de nós seremos comidos por vermes. Então, qual é a conclusão do príncipe? Realmente a vida é cruel. Então, essa é a máxima de Tolstói até aqui. Olha, realmente a vida é muito cruel. Eu busquei o sentido da vida e até agora só percebi que ela é muito cruel. Mas eu sou fraco. O que Tolstói diz, eu sou fraco, porque eu descobri o absurdo e a crueldade que é a vida, mas não tenho coragem de tirá-la. A indagação do autor é a seguinte, como é que no decorrer do século, no passar do tempo humano, tantas e tantas milhares de pessoas não enxergaram isso? Será que as pessoas não eram inteligentes o suficientes para perceberem a crueldade da vida? Que ela é cruel? Será que não havia pessoas corajosas suficientes para acabar com a vida? O que houve? Por que a sociedade não se dissipou no decorrer do tempo? E pelo contrário,
Parece que no decorrer do tempo, um grupo de pessoas foram encontrando o sentido para viver e foram aperfeiçoando esse sentido e deu continuidade à sociedade até chegar à sociedade que é hoje. Ou seja, talvez a vida não seja esse tão absurdo e tão crueldade como Tolstói imaginava que ela fosse. Então, o mais incrível de tudo isso é que a sua análise agora vai partir do estilo de vida de um camponês, uma pessoa simples e muito explorada na sua época, e é nesse estilo de vida que Tolstói encontra o sentido da vida. Então Tolstói diz: onde que está a razão de viver? Ele diz: olha, está na fé. Na fé está todo o sentido da vida. A fé, mais do que fazer você acreditar em coisas invisíveis, fazer você esperar aquilo que é invisível, ela é o motor da vida humana. Sem a fé, as sociedades não vivem, é a ideia de Tolstói. Sem a fé, realmente não há esperança. Sem a fé, não há esperança de um amanhã. Então, Tolstói encontra nessa vida, nas pessoas camponesas, simples, distante do conhecimento racional, o sentido da vida. Qual o sentido da vida? A fé. A fé que possibilitou, a fé foi esse motor da humanidade. Então, assim, são sentidos que não se esgotam com a dor ou a morte. Ou seja, para Tolstói, ele enxerga naqueles camponeses sem dinheiro para usufruir dos prazeres da vida. Na verdade, eles encontraram o prazer da vida, eles encontraram o sentido da vida a despeito daquilo que eles pudessem usufruir, da dor que eles sentiam e da morte. Eles ressignificavam tudo aquilo. E com essa ressignificação de tudo aquilo, eles seguiam e moldavam a sua vida. A saber, era a fé. Então, a fé, mais do que acreditar nas coisas invisíveis, é o motor que movimenta a vida humana. Pois é dessa forma que o homem acredita que vive por algum motivo. Com essas pessoas que eram exploradas pelos Salomões, essas pessoas que eram exploradas pelos Salomões, pelos Tolstóis, mas a despeito do sofrimento, da exploração, da morte que sofriam, eram pessoas que tinham sentido na vida. Tolstói, bem parecido com Salomão, foram pessoas que buscaram os sentidos em muitas esferas da vida e perceberam que tudo era muito vaidade. Eles descobriram o sentido da vida nas coisas mais simples. E foi onde Tolstói descobriu na vida camponesa. Mas há o sentido da vida que transcendia o sofrimento, que transcendia a dor e que transcendia a morte. Portanto, não tirar a própria vida não era um ato de pessoas covardes. Tirar a própria vida também não era um ato de pessoas corajosas. Mas dar um sentido, ou seja, ressignificar a vida e a maneira como se vive, aí sim é o verdadeiro sentido da vida. E para Tolstói ela é significada e ressignificada através da fé. Portanto, a fé é o motor da vida.